Fala aí, galera alvinegra. Logo mais às 16 horas teremos aí mais um jogo do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas diante do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino. Botafogo soma 4 pontos na competição. Se vencer vai a 7 pontos, continua ali no topo da tabela juntamente com os outros clubes que tem 4 pontos, e aí o Botafogo pode assumir a liderança ou não, né? Vai depender muito do que vai acontecer também com as outras equipes. Mas esse jogo de hoje, fora de casa, é importante que o Botafogo esteja vencendo, certo? Vamos falar um pouco sobre esse jogo de hoje. E também sobre alguns outros assuntos que estão bombando aí na internet aí, valeu? Antes, porém, a gente gostaria de estar aqui pedindo a sua colaboração. Deixa o seu like aí pra gente, vamos fazer com que esse canal cresça. Se inscreva no canal, mande para os seus grupos de WhatsApp, compartilhe com os seus amigos. Dê essa moral pra gente, é muito bom que se a gente puder conseguir aí fazer com que o nosso canal esteja crescendo, fazer com que o nosso canal possa atingir outros botafoguenses. Temos aí vários amigos aí de diversas partes do Brasil aí que já se manifestaram com a gente aí, de Belém do Pará, do sul do país. Tem amigos de Portugal, que têm acompanhado o nosso trabalho. Mas o nosso canal ainda é muito pequenininho. Para que o nosso canal cresça, depende de você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar. Dê essa moral pra gente aí, valeu? Conta aí com a tua colaboração. Vamos lá. O Botafogo joga hoje diante do Bragantino, uma equipe que desde o ano passado não vem fazendo boa campanha, né? O ano passado, inclusive, quase foi rebaixado, e esse ano também não está lá muito bem das pernas. É imprescindível essa vitória hoje. O Botafogo precisa realmente vencer esse jogo hoje para poder se manter firme, para poder se manter ali no topo da tabela, porque eu sempre digo aqui nos meus vídeos, quem me acompanha sabe disso, que pontinhos perdidos para times que não estão bem na tabela são pontos irrecuperáveis, ou quase sempre irrecuperável, né? O ano passado a gente beirou ali a perder o campeonato por conta de empate diante de Cuiabá, Vitória da Bahia. Então, e outros jogos que teve, isso eu estou falando de jogo dentro do Newton Santos. Então, o Botafogo perdeu pontos que, na minha concepção, eram fundamentais para poder garantir a tranquilidade. Se não fosse aquela vitória diante do Palmeiras, lá no Allianz, quando nós vencemos por 3-1, aliás, show de bola, temos um chocolate no Palmeiras, o campeonato teria sido perdido, Essa é a grande realidade. Então, pontos para times que não estão bem na tabela. Claro, o campeonato está só começando, não dá para dizer se o Bragantino está bem na tabela ou não. Está tudo muito recente ainda. Mas o fato é que o Botafogo é tecnicamente infinitamente superior à equipe do Bragantino. Infinitamente superior. Então, é preciso que o Botafogo faça valer dentro de campo a sua superioridade técnica e financeira. Então, o Botafogo precisa hoje estar aí fazendo um bom jogo e vencendo essa partida, certo? Esperamos que o Botafogo consiga, né? A janela se fechou ontem, o Botafogo não conseguiu trazer mais ninguém, o Botafogo está com uma deficiência ali na zaga, porque hoje só conta com o David Ricardo, né, para reserva, já que os outros zagueiros que lá estão ainda não mostraram qualidade para poder estar ali no elenco do Botafogo. Essa é a grande realidade. Mas o Bastos se recuperando é um grande reforço para o elenco. A tendência é que leve aí pelo menos uns 2 meses para que ele volte aos treinamentos. Isso é ruim, porque o Botafogo tem competições importantes, tem Copa do Brasil para que vai começar, tem o Mundial de Clubes, né, que precisa estar com um elenco forte, um elenco fechado. Tudo bem que ainda tem a janela especial aí para o Mundial, depois tem a janela do meio do ano, mas a verdade é que o Botafogo precisa chegar ao Mundial com um time entrosado. Não para que sejamos campeões, eu não acredito nisso, sou bem realista. O Botafogo tem um bom time, espero que passe de fase, tem um grupo pesadíssimo, né? Jogar contra Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid é um jogo complicado, é algo difícil, mas eu acho que o Botafogo consegue fazer o resultado, Então nós esperamos que o Botafogo consiga se reforçar aí para essas janelas aí. Bom seria que já tivesse vindo um zagueiro para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade caso o Jair venha se machucar, caso o Alexander Barbosa venha se machucar, mas não deu, vida que segue, certo?
Bom, deixando um pouquinho o Botafogo de lado, gostaria de falar com vocês também a respeito desses assuntos que estão bombando em relação à CBF. Eu fiz vídeos anteriores aí, alguns vídeos atrás, e eu disse o seguinte: ninguém tem direito de reclamar da CBF. Tá bombando um monte de escândalo aí, escândalo aí com o Gilmar Mendes aí do STF, né, que ele agora indica pessoas para trabalhar na CBF. Gente, o Brasil, seja na política, seja no esporte, é uma bagunça total. Isso é a maior verdade que nós podemos falar aqui, é essa. A CBF é um órgão não confiável. Sempre foi assim. Quando os clubes têm a oportunidade de fazer algo diferente, o que eles fazem? Votam por unanimidade nessa pessoa que está aí, nesse Edinaldo, né, com esses escândalos aí, de aumentando o salário de presidente de federação para mais de 200 mil, quando na verdade eles ganhavam 50. O dele era menos de 100, hoje está beirando os 400, e ninguém toma uma atitude. As emissoras de televisão, esses canais abertos aí, são todos mancomunados com essa calhordagem que está aí, com essa safadeza que está aí, pô. Você não vai ver emissoras como Globo, como Record, como Bandeirantes falando nada. Sabe por que não vai falar nada? Porque se tornou uma grande confraria. A grande realidade é essa, se tornou uma grande confraria. Eles se protegem, Eles ficam ali, cada um leva o seu pedaço do bolo, certo? E quem perde com tudo isso é o futebol brasileiro. E nós que gostamos de falar sobre futebol, ficamos aqui igual uns bobos aqui, tentando falar, se o Botafogo jogar bem, ganhar. Mas se a CBF quiser mudar o resultado, simplesmente o árbitro vai chegar e vai mudar o resultado e pronto, porra. Porque é isso que a gente tem visto em diversos jogos. O Sport Recife foi vítima disso no jogo diante do Palmeiras, porra. E aí o diretor do Sport, que votou pela permanência de Edinaldo, vai lá reclamar. Não reclame não, porra. E nem o Botafogo tem direito de reclamar de nada. Porque John Textor chegou falando um monte de coisa, que tinha prova, que tinha isso, que tinha aquilo, e agora votou pela permanência do cara, porra. Eu entendo perfeitamente que a pressão é grande. Eu entendo isso. Mas, meu amigo, você que está aí do outro lado me assistindo, aliás, quero reiterar aqui, deixa seu like aí se você ainda não fez isso. Cara, nós temos que ter hombridade. Nós temos que ter hombridade. Nós temos que ter caráter. E quando o cara se sujeita ao sistema, mostra para mim que não tem caráter, que não tem hombridade. Então ninguém tem que reclamar. Eu vou continuar falando aqui do Botafogo porque eu sou apaixonado pelo clube. Eu gosto do futebol do Botafogo, mas a grande realidade é que ninguém tem moral para falar rigorosamente nada. Sabe por quê? Porque a hora que alguém for enfiar o dedo na cara do Edinaldo, ele vai falar assim, você não tem direito de falar nada porque eu te beneficiei. Você não tem direito de falar nada. E assim acontece na política brasileira. Quando alguém vai reclamar de presidente, de governador, de deputado, ele vai falar assim, você está reclamando de quê, cara? Se a sua parte eu já te dei. Vocês estão entendendo como é que o negócio funciona? O futebol brasileiro está falido moralmente. Aliás, há muito tempo. Senão a gente pode... Aqui, ó, Ricardo Teixeira, banido do futebol. João Avelange, né, que era o poço da moralidade, banido do futebol. Que é o sogro lá do Ricardo Teixeira. Dois safados. Né, porque é velho que a gente vai passar a mão na cabeça. O Marco Polo Del Nero, banido do futebol. José Maria Marim, foi até preso nos Estados Unidos. E agora tá esse Edinaldo aí, que é outro calhorda, porra. É outro calhorda. Aí fica a gente pagando ingresso caríssimo para poder ir no estádio. Eu, particularmente, vou muito pouco no estádio, porque eu não moro no estado do Rio de Janeiro, eu moro fora do Rio, como já disse, em diversos estados aí, então eu não tenho essa facilidade de estar indo no estádio, certo? Mas você, torcedor que vai ao estádio, que paga o ingresso caríssimo, sabe para que você paga ingresso caro? Para esses caras ficarem bancando essas situações aí. Aí vem os patrocinadores, as emissoras de televisão, que também ajudam, ninguém fala nada. 5 ou 6 repórteres da ESPN foram afastados porque falou que está rolando uma máfia dentro da CBF. E a emissora foi lá e afastou, porra. A emissora forte, uma emissora, de cunho mundial, porra. Se rendendo a isso. Por que interesses são esses, gente? Onde o futebol fica em segundo plano. Então, assim,
É uma safadeza tremenda, tremenda. É um monte de canalhas administrando o futebol brasileiro. Nós ficamos aqui torcendo para que tudo dê certo, torcendo para o nosso clube, torcendo para o nosso time, mas a grande realidade é que só acontece aquilo que eles querem. Salvo algumas exceções, algumas raridades, acontece como aconteceu do ano passado, o Botafogo ser campeão brasileiro, ser campeão de Libertadores, mas a grande realidade é que às vezes fica muito difícil de um outro clube chegar se não tiver alinhado com eles ali, estiver fazendo o joguinho deles. Isso é uma vergonha. Isso aí é a falência do futebol brasileiro, é a falência total do esporte. Esperamos que um dia isso possa mudar. Mas eu, sinceramente, assim como na política, eu não espero nada, também não espero nada no futebol. Vou continuar aqui tentando produzir conteúdo, porque eu gosto de falar do Botafogo, mas a grande realidade é que a minha esperança é muito pequena para que isso melhore. Eu vi aí um vídeo aí do Rica Perrone falando, e sensacional o vídeo dele. Gente, é máfia, tá? Futebol brasileiro é máfia. Não tem cabimento em um país onde todo mundo está aí ganhando um salário de miséria, passando necessidade, falta de tudo, tudo com preço super elevado, os salários não aumentam e simplesmente o presidente da CBF dá 300 e não sei lá quanto por cento de aumento para os presidentes de federação e para o próprio salário dele. Como é que pode o cara sair de um salário de menos de 100 mil, que já seria muito dinheiro, para um salário de quase 400 mil? Qual a explicação para isso? Qual a alegação para um aumento tão grande? Fica a pergunta aí, se alguém souber responder, responda para a gente aí. Galera, obrigado a você que chegou até aqui. Mais uma vez, deixa seu like, seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva no nosso canal, dê essa moral pra gente. Nosso sonho é de 1.000 e o nosso sonho não acabou ainda. Nós continuamos sonhando em chegar a 1.000 até o final do mês de maio. Valeu? É muito? Mas se você quiser, se você puder, você pode nos ajudar a chegar a 1.000. Valeu? Forte abraço, tamo junto. Lembrando, logo mais às 16 horas, Botafogo e Bragantino. Ou melhor, Bragantino e Botafogo. Estejamos todos ligados aí na telinha, torcendo pelo Glorioso. Valeu? Forte abraço, tamo junto.